O ureter é um tubo muscular que conecta os rins e a vesícula urinária. Ele pode ser dividido em uma parte abdominal e uma parte pélvica. O ureter termina em uma inserção na face dorsolateral da vesícula urinária, como vocês podem ver nessa imagem, e que terão oportunidade também de conhecer quando tivermos a aula prática no laboratório de anatomia. O ureter, quando penetra na vesícula urinária, ele faz em sentido oblíquo e corre também intramuralmente, ou seja, por dentro da parede, entre a camada muscular e a camada mucosa da vesícula urinária, por cerca de 2 centímetros antes de se abrir no lúmen da vesícula urinária, por 2 ósseos. Esse trajeto que o ureter faz por dentro da parede da vesícula urinária impede o refluxo da urina para o ureter, quando a pressão aumenta dentro da vesícula urinária. Ou seja, quando a bexiga se enche de urina, essa urina não volta para o ureter, devido a esse sistema aí que impede o refluxo. A urina só sai pela uretra para chegar ao meio externo, no caso. A vesícula urinária é um órgão músculo-membranoso, oco, cuja forma, tamanho e posição variam conforme a quantidade de urina que está dentro dela. Quando contraída, a vesícula é pequena e globular e se situa sobre os ossos púbicos. Ela se prolonga em direção ao abdômen carnívoro, mas está confinada à cavidade pélvica em animais de grande porte. Já durante o seu preenchimento, a vesícula urinária aumenta gradualmente de tamanho e assume um formato como se fosse uma pera. Ela pode ser dividida em um ápice cranial, um corpo intermediário e um colo caudal, ou cérvix vesical, que é contínuo com a uretra. A vesícula urinária é sustentada por camadas duplas de peritônio, o ligamento mediano e os ligamentos laterais da vesícula urinária. No feto, gente, o ligamento mediano contém o úraco, que vocês já devem ter estudado em embriologia, né? Falando bem grosseiramente, para resumir, o úraco é um cordão fibroso que liga a bexiga ao umbigo no feto. E aí, quando o bebezinho nasce, o úraco e as artérias umbilicais se rompem, e aí forma o que chamamos de vestígio do úraco, uma cicatriz que é bastante visível no ápice da vesícula urinária, como vocês podem ver aí o número 1 na imagem, e vocês também vão ver pessoalmente no laboratório de anatomia depois. O músculo da vesícula urinária, chamado de músculo detrusor, se divide em 3 camadas, que são as seguintes: camada longitudinal externa, camada circular média e camada longitudinal interna. O ápice e o colo são envolvidos por alças de fascículos musculares, sem formar um esfíncter funcional, como se imaginava antigamente, tá, gente? Pesquisas recentes já comprovam que a continência depende da tensão exercida passivamente pelos elementos elásticos dentro da mucosa e da ação do músculo estriado da uretra. A vesícula urinária é revestida por um epitélio de transição, pessoal. A mucosa da vesícula possui pregas quando ela está vazia e que desaparecem quando ela está cheia, distendida, com exceção de 2 pregas que se unem para formar a crista uretral, onde a uretra vai se iniciar, tá? A área triangular delimitada por essas pregas recebe o nome de trígono da vesícula urinária. Nessa primeira imagem, dá para ver claramente o trígono da vesícula urinária, que acabamos de mencionar, formando aí como se fosse um Y. Assim como a gente, pessoal, os animais também podem ter cistite, que é a inflamação dessa vesícula urinária, podendo também ser infeccioso. E para finalizar, pessoal, agora sobre a uretra, na fêmea, a uretra serve exclusivamente para o transporte de urina, então só faz parte do sistema urinário. Enquanto no macho, ele canaliza a urina, mas também o sêmen e as secreções seminais. Por isso que a uretra no macho faz parte tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor, tá? A uretra feminina atravessa a parede da vagina e se abre no ósseo externo da uretra, ventralmente lá na união entre a vagina e o vestíbulo. Ou seja, a abertura da uretra da fêmea fica lá dentro do canal vaginal. A gente não consegue visualizar externamente, tá? Por isso, a sondagem da uretra em fêmeas é muito mais difícil do que é no macho, cuja abertura da uretra fica na extremidade do pênis. A uretra masculina tem partes pélvica e peniana, conforme já conversamos na aula de sistema reprodutor masculino, lembra?
E uma coisa interessante para a gente finalizar, pessoal, é que a parede da uretra contém um plexo venoso na submucosa que tem propriedades eréteis e auxilia na continência urinária. Além disso, a uretra é envolvida pelo músculo uretral estriado, em grande parte da sua extensão, e a contração desse músculo fecha o ósseo externo da uretra, ajudando também na continência urinária para a gente conseguir controlar, assim como nos animais, o horário de fazer xixi. E quando a gente está com suspeita de que o animal está com uma cistite ou infecção urinária, a gente pode fazer o exame de urina, que é o que a gente chama de urinálise. E existem 3 formas de coleta possíveis, que é a coleta por micção espontânea, como na primeira imagem lá em cima, por sondagem uretral, então quando você coloca uma sonda pela uretra até chegar na vesícula urinária, e essa primeira imagem aí bem grande é de cistocentese, que é quando a gente coleta a urina direto da vesícula urinária, utilizando seringa e agulha e passando aí pelo abdômen.